Maravilha, galera! Vamos começar então com a análise do controle difuso. Essa primeira espécie aí que nós já começamos a falar sobre ele nas classificações. Como nós já tínhamos visto, e aqui só relembrando, o controle difuso é o típico controle de constitucionalidade aberto, né, em que qualquer órgão ou membro do Poder Judiciário poderá realizá-lo, que é o que nós chamamos de Judicial Review. Vimos também que ele foi originado nos Estados Unidos, né? A partir do caso do Marbury versus Madison, ele foi aplicado, ou seja, nós tivemos a aplicabilidade reconhecida pela primeira vez de um controle de constitucionalidade dentro de um caso concreto pelo juiz Marshall nesse processo. Lembra sempre que quando se fala de controle difuso, nós partimos do pressuposto que estamos diante de um caso concreto. Então, existem partes litigando naquele processo. O objeto principal daquele processo não é o controle de constitucionalidade, e sim a resolução daquele conflito. Por isso que o controle de constitucionalidade aqui vai ser incidental. E se ele é incidental, porque ele não é o objeto principal, e existem partes envolvidas naquele processo, o principal efeito é que este efeito vai ser apenas para aquelas partes que estão envolvidas no processo. Então esses são os pontos chaves do controle difuso. Agora a gente vai aprimorar o conhecimento com outras informações, como por exemplo a necessidade de se observar a chamada cláusula de reserva de plenário para um tribunal ou um órgão especial do tribunal declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Esse é o que nós chamamos de full bench. Tá? Então, se cair na tua prova o que é full bench, é a cláusula de reserva plenário que está prevista expressamente no artigo 97 da Constituição, que é um requisito, uma condição da quantidade de membros para a declaração da inconstitucionalidade. Então, ele diz assim, ó, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, para que um órgão colegiado, e veja, não é qualquer órgão colegiado, ou é o tribunal ou o órgão especial nos tribunais que tiverem órgão especial. Tá? Então, esta cláusula de reserva plenário, que é este quórum mínimo para a declaração, lembrando que a cláusula de reserva plenário é a maioria absoluta dos membros, ele é para quando o tribunal ou órgão especial for declarar inconstitucionalidade. Ou seja, é óbvio que um juiz singular, ao declarar inconstitucionalidade, não precisa observar este requisito, ok? Agora, tem que ter cuidado porque nós temos aqui algumas peculiaridades na aplicação prática deste quórum, tá? E a primeira delas, a gente pode observar no teor da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Ou seja, os tribunais possuem órgãos fracionários e esses órgãos fracionários eles não têm competência para declarar a inconstitucionalidade. Ou seja, a cláusula de reserva plenário não vai atingi-los ali nesse sentido. Por isso que se o órgão fracionário do tribunal declarar inconstitucionalidade no caso concreto, ele estará violando a cláusula de reserva de plenário. O que o órgão fracionário faz então? Ele pegou lá, tem um incidente de análise da constitucionalidade, ele manda para o órgão especial ou manda para o pleno. Aí o pleno analisa a constitucionalidade, devolve para o órgão fracionário e resolve o mérito. Então é assim que se resolve esta questão. Tá? Essa súmula vinculante 10 é muito interessante também para a prova. Algumas exceções em que não será necessária a observância da cláusula de reserva plenário. Primeiro, artigo 949 do CPC diz que, e mais uma vez aqui está em jogo os órgãos fracionários, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou órgão especial a arguição de constitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então, regra, o órgão fracionário tem incidente de constitucionalidade, manda para o órgão especial ou para o pleno.
Ah, mas já tem precedente, o Pleno já decidiu esse assunto e já declarou anteriormente a inconstitucionalidade. E aí, neste caso, então, o órgão fracionário não precisa mandar para o Pleno. Por quê? Porque já tem aquele precedente sobre a questão. Essa é a primeira exceção que nós temos. A segunda exceção é quando, em relação à declaração de constitucionalidade. Então, o órgão fracionário ele não pode declarar a inconstitucionalidade, mas pode declarar a constitucionalidade. Para isso, ele não precisa mandar para o Pleno. Terceira exceção. Segundo o STF, no caso de não recepção e revogação da norma pré-constitucional editada sob a égide de Constituição pré-constitucionais. Por quê? Porque o STF entende aqui que no caso de recepção ou não recepção, nós não estamos declarando a inconstitucionalidade. Portanto, não precisa observar a cláusula de reserva plenária. Quarta exceção, interpretação conforme a Constituição. Nós vimos como técnica de hermenêutica constitucional, lembra? Lá na aula de teoria geral? Pois é. Na interpretação conforme a Constituição, não há uma declaração de inconstitucionalidade da norma. É apenas uma das interpretações sobre aquela norma. E neste caso aqui, entende-se também que não é necessária observância da cláusula de reserva plenária. E outra exceção, quinta exceção, no caso de medida cautelar. Como a medida cautelar é uma decisão temporária, provisória, não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Ok? Vocês vão ver, inclusive, depois, quando a gente falar de controle concentrado, que na medida cautelar, o próprio relator ali pode conceder mediante referendo do Pleno. Então, daí você já consegue perceber. Beleza? Processo, gente. Que tipo de processo pode haver controle difuso? Qualquer tipo de processo pode ter controle difuso, porque é um caso concreto que está em jogo ali. Pode até ser uma ação civil pública, desde que o objeto não seja o controle de constitucionalidade, tem que ser caso concreto. Ou ainda uma ação rescisória. Então, em regra, qualquer tipo de processo pode ter controle difuso. Gente, o STF pode apreciar inconstitucionalidade e sair controle difuso? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal é o nosso tribunal constitucional e ele vai ser responsável principalmente ali pelo controle concentrado. Ele faz controle difuso também? Faz, gente, também faz controle difuso. Porque existem casos concretos que chegam até o Supremo. E como que ele faz isso? Através do recurso ordinário e recurso extraordinário. Então, no artigo 102 da Constituição, inciso 2, nós temos as hipóteses de recurso ordinário que serão julgados no Supremo, que partem de um caso concreto. Né? Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, e o crime político. Nesses casos aqui, então, cabe recurso ordinário e estaremos diante de controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? O gato apareceu aqui agora, só falta ele pular em cima do computador. Não vem pra cá, não. Tá? Só a doida. Né? Que eu tava antes aqui, ela pulou em cima dos fios aqui e sumiu tudo. É uma maluquinha. Minha gata preta da sorte é uma maluquinha. Então, gente, temos aqui a nossa primeira possibilidade. Tá? Já subiu aqui. Você vai dar o ar da graça aqui pra galera? Reza a lenda que quando o meu gato preto da sorte passa por aqui, cara, quem viu já passa na próxima prova. Né? Vamos ver se ela vai dar o ar da graça aqui e passar na frente aqui. Gente, a segunda forma, então, é através do controle do julgamento do recurso extraordinário. Né? Extraordinário. Está aqui, assim, no cantinho, que só veio para dar um alô mesmo. Gente, recurso extraordinário também está no artigo 102, só que no inciso 3, né? Que também vai partir de um caso concreto. Então, compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de lei, de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição e julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, essas são as matérias que poderão chegar até o Supremo por meio de recurso extraordinário. Ou seja, pressupõe, como é recursal,
pressupõe que nós temos um caso concreto que já passou por diversas instâncias e chegou ao Supremo Tribunal Federal para que o STF faça o controle de constitucionalidade difuso. Então, sim, STF faz controle de constitucionalidade difuso. Gente, quem é legitimado para levantar essa questão do controle de constitucionalidade dentro de um caso concreto? Qualquer pessoa, qualquer parte do processo pode levantar essa questão da constitucionalidade. E aí você tem o próprio Ministério Público, também pode levantar essa questão no processo. Um terceiro interveniente, quando nós temos ali hipótese de intervenção de terceiros, ou mesmo juiz de ofício. O juiz está lá julgando aquele caso concreto, ele viu uma questão e falou assim, cara, isso aqui tem uma inconstitucionalidade aqui. E aí ele vai lá, onde você vai? Aqui não. Vem. Se quer dar um oi pra galera aqui, você vem, mas ali nos fios não. Sua doidinha. Ai, meu Deus, então, gente, legitimada, além da Lisa Maria, ó, a cabeça dela aí. Vamos ver se a cabeça dela passa aqui. Vem, passa aqui, vem dar um oi pra galera aqui, vem. Porque a galera gosta quando você passa aqui, que você dá um oi e dá sorte para todo mundo, né? Gente, então, qualquer parte, Ministério Público, terceiro interveniente ou mesmo juiz de ofício. Guarde isso aí. E objeto, gente, do controle difuso, tá? O que pode ser objeto do controle difuso? Qualquer ato normativo, gente. Qualquer ato normativo pode ser objeto do controle difuso. E aí a gente pensa nas espécies normativas do artigo 59, que são espécies normativas primárias, atos administrativos, até lei anterior à Constituição Federal, desde que o parâmetro seja a Constituição vigente à época daquela lei. Tá? Não pode ser em relação à nova Constituição, porque, como nós já falamos, não tem constitucionalidade superveniente. Gente, não pode ser objeto. Isso aqui sempre é uma ótima questão. Normas constitucionais originárias, porque no Brasil entende-se que não existe inconstitucionalidade dentro da Constituição. Súmulas e súmulas vinculantes também não pode ser objeto de controle difuso, porque súmula simplesmente o juiz não precisa acatar, e uma súmula vinculante tem mecanismo próprio para você questionar a constitucionalidade dessa súmula vinculante, que é através se ela for desobedecida, pode ser por meio de uma reclamação, ou mesmo pode haver ali um pedido de mudança daquela súmula vinculante, ou mesmo extinção dela. E qual que é o efeito, gente, de uma decisão em sede de controle difuso? O efeito é, em regra, ex tunc, ou seja, ele vai retroagir, lembra que no Brasil se adota a teoria da nulidade, e ele é inter partes, ou seja, apenas as partes do processo que serão beneficiadas por essa decisão, pois nós estamos diante de um caso concreto. Tá? Gente, lembrando que o STF, como ele pode adotar aqui a modulação temporal dos efeitos, essa modulação temporal dos efeitos também poderá ser adotada no controle difuso, tá? Então essa é uma questão também interessante para a sua prova. Agora, é possível que nós tenhamos vários casos concretos que estão questionando a mesma coisa, tipo, eles estão com a mesma parada, o mesmo problema. Olha quem apareceu aí. Ali não. Dá um beijo na galera, pronto. Fala, tchau, gente, vim aqui só dar um beijo e sorte pra vocês. Pronto, deixa aí, sua doidinha. Quase, que ela sobe nos fios, dá um desespero. Gente, às vezes tem uma enxurrada de caso concreto que está questionando a mesma coisa. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer que para otimizar o efeito dessas decisões, podemos ter aqui uma chamada abstrativização do controle difuso. Seria o quê? Dar efeitos de um controle abstrato, só que naquelas situações, fiquei cheio de pelo na boca, naquelas situações de caso concreto. A Constituição criou um mecanismo inicial para a abstrativização do controle difuso através do disposto no artigo 52, inciso 10. Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal analisa o caso concreto, dá a decisão definitiva naquele caso concreto, informa ao Senado Federal e fala, Senado, eu encontrei aqui neste caso concreto a inconstitucionalidade desta lei, só que como é um caso concreto, eu vou declarar ela apenas para este caso concreto. Se você, Senado Federal, quiser ampliar os efeitos,
desta decisão do caso concreto para todo mundo, então você pode suspender a execução no todo ou em parte desta lei. Só que isso, gente, nunca funcionou muito bem, porque o Senado Federal, tipo assim, caga pro Supremo Tribunal Federal nesse ponto. Aí o STF declara, o Senado Federal não faz nada e fica por ela mesma. Então, meio que esse artigo 52, inciso 10, foi caindo em desuso no Brasil. Até que, só fechando, quando o Senado ele amplia os efeitos, ele vai dar efeito erga omnes, prospectiva ex nunc. Então é diferente ali do efeito do STF, que ele vai ampliar para todo mundo. Só que, por conta desse desuso, o Supremo, no julgamento dessas duas ADIs aqui, que é a 3406 e 3470, ele meio que reconheceu a necessidade de uma mutação constitucional na interpretação desse dispositivo. Então, para não ficar refém do Senado e ficar esperando ali, será que o Senado vai ampliar os efeitos ou não? Então, primeiro, reconhece que há uma mutação do artigo 52, inciso 10. Segundo, ele define o papel do Senado Federal para apenas dar a publicidade da decisão. Ou seja, quem vai ampliar o efeito para todo mundo, que seria o efeito da abstrativização dessa decisão no controle difuso, é o próprio STF a partir da sua decisão. Então, o STF decide aquele caso concreto e se ele perceber que tem muitos outros casos concretos com aquela questão, ele pode simplesmente ir lá e dar um efeito erga omnes e vinculante a partir daquela própria decisão do caso concreto. É nisto que hoje se aplica a abstrativização do controle difuso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, fora esta prática, ainda temos um mecanismo mais recente, que foi inserido na Constituição com a Emenda 45 de 2004, que já dá também este efeito de ampliar os efeitos daquela decisão do caso concreto para mais pessoas, que é a súmula vinculante. Então a súmula vinculante cumpre este papel, até por conta da existência da súmula vinculante, que não precisava mais do Senado para ampliar esse efeito. Gente, a súmula vinculante, só para a gente entender, é o seguinte. Quando o tribunal ele vai firmando um posicionamento acerca de uma determinada matéria, tipo, decidindo sempre do mesmo jeito, só que novas ações vão surgindo, perguntando a mesma coisa. Então, para evitar que o tribunal sempre vá falando a mesma coisa, ele vai lá e cria uma súmula, que é como se fosse uma síntese do seu pensamento. Tipo, toda vez que alguém pedir isso, dê aquilo. Essa é a súmula. Só que a súmula é apenas uma orientação para os juízes que estão abaixo do STF e para os tribunais que estão abaixo. Com a Emenda 45, criou-se a possibilidade de uma súmula mais poderosa, a supersúmula vinculante. E qual que é o diferencial da súmula vinculante para uma súmula comum? É o poder de vincular. Então a súmula vinculante, quando o Supremo, e só o Supremo tem poder de criar ela, a súmula vinculante ela vai vincular os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública a cumprir os seus preceitos. É quase uma lei? Quase, mas não é. Daniel, e por que não é uma lei? Porque o legislativo, na sua função de legislador, não fica vinculado a ela. Então, a súmula vinculante vai cumprir esse papel de abstrativização do controle difuso. Gente, artigo 103A é que fala sobre ela. E ela diz o seguinte, ó. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, atenção para este quórum aqui, cai direto em prova, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Quem fica vinculado? Atenção, os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, em todas as esferas, federal, estadual, municipal. E o STF, além de poder aprovar essa súmula, ele pode proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Gente, questão que despenca em prova, tá? Quem fica vinculado à súmula vinculante? Todos os órgãos do Poder Judiciário abaixo do STF e toda a administração pública, seja ela do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Beleza? Quem não está vinculado à súmula vinculante, porque a questão da prova vinha aqui. Primeiro, o próprio STF,
O próprio STF, se ele pode rever e cancelar a súmula, ele não fica vinculado ao teor da súmula vinculante. Perfeito? E o legislativo no seu papel de legislador. O que significa isso? E essa é uma das principais questões que vocês vão encontrar em prova. O STF aprovou uma súmula vinculante dizendo hoje que não pode fazer X. Amanhã o legislador pode aprovar a lei dizendo que pode fazer X. Qual que vai valer? A lei. Porque o legislador não fica reduzido, vinculado, preso à súmula vinculante. Por isso que não existe ali uma... Às vezes as pessoas falam assim, o STF está exercendo um poder acima do legislador. Não, porque o legislador não fica vinculado ao STF. O legislador pode pensar totalmente diferente a uma decisão do STF, a uma súmula vinculante do STF no dia seguinte. Porque a vinculação do Poder Judiciário não atinge o legislador na sua função legislativa, mas atinge o Poder Legislativo na sua função como administração pública. Tá? Então tem que ter cuidado com essa diferença aqui. Então, por exemplo, temos a súmula vinculante do nepotismo, que proíbe ali a contratação de parentes ali sem concurso público. Todo mundo está vinculado a isso. Então, um órgão do Poder Legislativo lá está vinculado a isso, como administração pública. Entendeu? Então é isso que, como administração pública, o Poder Legislativo está vinculado, mas como legislador, não. Ele legisla com liberdade da forma como quiser. Tá? Avançamos aqui. Parágrafo 1º. E aqui, o parágrafo 1º ele vai definir qual que é o poder da súmula, né? Qual que é o objetivo dela. Então a súmula terá por objeto a validade, a interpretação e eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, o principal objetivo da súmula vinculante está aqui, ó. Diminuir a insegurança jurídica, porque tem decisões muito discrepantes, e diminuir a quantidade de processos sobre questões idênticas. Então, a súmula vinculante, ela acaba tendo um efeito principal na diminuição de processos. Tá? Além disso, parágrafo 2º do artigo 103A. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, além do próprio STF, os legitimados para propor ADI têm também legitimidade para propor súmula vinculante. Daqui a pouco a gente vai ver aqui uma ampliação disso. E o parágrafo 3º que despenca em prova: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso. Então, gente, desobedecer a súmula vinculante não cabe ADI, não cabe ação de controle concentrado. Desobedecer a súmula vinculante tem mecanismo próprio, reclamação ao STF. Essa questão despenca em prova. Beleza? Voltando nessa questão dos legitimados previsto no parágrafo 2º, a Lei 11.417, que é a lei que regula súmula vinculante, ela ampliou esse rol de legitimados. Então ela diz aqui no artigo 3º que são legitimados para propor edição, revisão, cancelamento do enunciado da súmula vinculante. Então vocês vão ver que estão todos aqui legitimados para ADI, mais alguns. Presidente da República, que já está lá no 103 da Constituição. Mesa do Senado e mesa da Câmara, que também já está no artigo 103 da Constituição, como legitimado para propor ADI. Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB também. Aqui temos uma novidade, ó, Defensor Público-Geral da União. Isso está no artigo 103. O Defensor Público-Geral da União pode propor ADI. Partido político com representação no Congresso, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, que já estava no artigo 113, podem propor ADI. E aí temos mais duas novidades aqui. Ó. Tem a mesa da Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, que também já está lá no artigo 103. Governador do Estado DF, que já está no artigo 103. E aqui, gente, outra novidade. Pode propor edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante. Tribunais superiores, Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal, territórios, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais Militares. E ainda
O município pode propor incidentalmente ao curso do processo em que seja parte. Então, se o município for parte no processo, ele pode propor incidentalmente ali naquele processo a edição de uma súmula vinculante, tá? O que não autoriza a suspensão do processo. Então veja que o artigo 3º da Lei 11.417, que regula a súmula vinculante, amplia esse rol de legitimados, uma questão maravilhosa que pode aparecer para a sua prova. E para fechar, controle difuso e fecharmos esse bloco, teoria da transcendência dos motivos determinantes. Essa teoria, gente, ela é uma teoria que entende que o efeito de uma decisão podia transbordar além do objeto daquela ação. Por isso que ele fala efeito irradiante ou transbordante dos motivos determinantes. Na ideia de que os motivos que fundamentam uma decisão podiam extrapolar esses limites da ação para regular outras coisas. A ideia é tipo, eu julguei aqui esta ação a partir desse projeto, mas o efeito dela pode transbordar. E essa teoria entende que seria possível a extensão dos efeitos dessa decisão a uma situação não impugnada. Essa teoria não é mais aceita pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Tá? Então, se cai na tua prova, ela não se aplica no Brasil. Guarde isso aí. Fechamos? Então, se quiser ampliar esses efeitos, tem ali o próprio artigo 52, que tem esse poder previsto na Constituição, ou mesmo através da súmula vinculante. Essas são as formas. Beleza? Fechamos controle difuso. Próximo bloco, a gente já começa falando de controle concentrado, que é o que nós vamos nos ocupar, tanto no próximo bloco, para fecharmos essa aula, quanto na nossa próxima aula. Eu espero você aqui comigo.